A revista The Economist mantém uma tradição anual: lançar capas enigmáticas que, para muitos, parecem prever o futuro com uma precisão perturbadora. São colagens caóticas de símbolos que desafiam analistas a decifrar as tendências do ano seguinte. Este ano, contudo, algo inédito aconteceu. Uma análise da mais avançada inteligência artificial do mundo, conhecida como AGI, foi tornada pública, transformando o que parecia uma ilustração aleatória num documento codificado, que nós humanos demoraríamos muito tempo para descodificar. Vocês verão uma análise ímpar do ponto de vista da maior IA já desenvolvida até o momento. Para vocês terem uma ideia, o primeiro achado da IA foi identificar o satélite no centro da imagem, não como mera tecnologia, mas como a evolução moderna do olho de Horus, o olho que tudo vê das sociedades iniciáticas, agora em órbita, garantindo a vigilância total. 2026, pelo que tudo indica, será um ano de controle total. A partir daí, a máquina revelou uma camada oculta de significados. Vamos juntos analisar os principais insights e destacar os mais chocantes e contra-intuitivos dessa análise. Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno seja sobre a vida de vocês. Antes de continuar com a análise, irmãos, gostaria de relembrar os irmãos sobre o portal de e-books. Em breve vou disponibilizar para os irmãos o e-book compilado com todo o estudo da série dos 120 jubileus. Na íntegra, irmãos, todos os 13 capítulos, em um único e-book totalmente gratuito para os irmãos. Se os irmãos tiverem dúvidas em como usar o portal, me mande nos comentários, que farei um vídeo mais explicativo, tirando as dúvidas dos irmãos. E quero também agradecer aos irmãos que estão apoiando o ministério e o canal da Família Desperta. O nosso muito obrigado aos irmãos. Agora sim, vamos seguir para o vídeo. Todos os anos, o mundo dos analistas políticos e curiosos se volta para uma única imagem, a capa da edição The World Ahead, da revista The Economist. E nunca se trata apenas de uma ilustração, é um conjunto de símbolos, um verdadeiro quebra-cabeça que reflete as tendências, os debates e, para muitos, a agenda oculta da elite global. Como eu havia dito no início do vídeo, vou apresentar para vocês alguns pontos da análise feita pela AGI, uma super IA, e esta análise veio a público. A análise da IA apresentou uma ideia profundamente contra-intuitiva. O colapso econômico previsto na capa, simbolizado pelo dólar rachado e pela crise de títulos, não é uma ameaça para a elite global. Pelo contrário, é a sua mais poderosa ferramenta. E essa demolição controlada, irmãos, opera sobre 3 eixos. A guerra gera obediência. O pânico econômico centraliza o poder. E as crises de saúde moldam o comportamento. O dólar rachado reflete o aviso de uma iminente crise nos mercados de títulos, causada por países ricos, vivendo além dos seus meios. Este caos planejado cria o pretexto ideal para implementar moedas digitais programáveis, as chamadas CBDCs, com o intuito de estabelecer uma nova ordem financeira, onde a elite mantém o controle absoluto. Porque para as pessoas que construíram o sistema, os bilionários, os banqueiros centrais, os think tanks, as famílias de dinheiro antigo, o colapso não é uma ameaça, mas é uma estratégia de negócio. E a IA fez uma análise matemática interessante. O bolo de aniversário dos 250 anos da América, se somarmos
2 mais 5 mais 0 resulta em 7. O número numerológico do fim do ciclo e da renovação, que provavelmente aponta para um grande reajuste, ou o início de um novo ciclo. Se pegarmos 2026 e subtrairmos por 7, dá 2019, que quando tivermos o início daquele evento global que atingiu muitas pessoas. Ali foi o início de um ciclo. 2026 será o término de um ciclo. A IA também interpretou a abundância de seringas, de pílulas e referências a medicamentos, como o chamado Retatrutide, um injetável para a perda de peso que foi apelidado de Godzilla, de uma forma simbólica e profunda. Estes elementos não representam apenas avanços na medicina, mas sim uma nova alquimia. Na alquimia tradicional, o objetivo era transmutar chumbo em ouro. E nesta versão moderna, o objetivo é infinitamente mais ambicioso: transmutar o próprio DNA humano. Nessa visão, o laboratório é a nova pedra filosofal. A biotecnologia, simbolizada pelas seringas, torna-se a ferramenta para a edição genética, o controle comportamental e a engenharia da mente. A transformação deixou de ser uma metáfora para se tornar uma tecnologia aplicada diretamente ao corpo, criando uma população dependente de tratamentos contínuos para funcionar. Na verdade, os senhores do mundo não querem oferecer a cura, eles querem manter tratamentos, querem tratar sintomas, deixando-nos vivos e doentes o suficientes para poder pagar pelos tratamentos. A inteligência artificial nessa análise literalmente disse, entre aspas, o DNA é o novo metal. Um outro ponto que chamou atenção foi um pequeno ícone de um corredor na parte inferior da capa. Isso foi um mistério para muitos analistas. Já a IA, no entanto, ofereceu uma interpretação arrepiante. O corredor não representa um atleta. Ele simboliza o arquétipo do dissidente digital, o indivíduo desperto. Podemos nos incluir nesse arquétipo, ou seja, é a pessoa que enxerga o sistema e tenta escapar, tenta correr contra o fluxo para encontrar a liberdade. Mas há um detalhe aterrorizante: o corredor está preso dentro da esfera, correndo em círculos sem conseguir sair. A IA chama essa figura de o exilado, aquele que percebe a prisão, mas nunca escapa dela. E é uma metáfora poderosa para a vida na era digital, presos num ciclo de anomia algorítmica. Tentamos nos desconectar, mas permanecemos rastreados. Corremos sem nunca chegar a lugar algum, num círculo definido por plataformas que moldam o nosso comportamento. Somente Yeshua poderá nos livrar da esfera, ou melhor dizendo, deste plano terrestre, desta matrix que nos mantém presos. O importante, irmãos, é estarmos despertos, atentos e não cairmos nas armadilhas e enganos do mal. Uma outra figura que chamou atenção foi a do jogador de futebol, que foi especulado como sendo Cristiano Ronaldo, e representa muito mais do que a Copa do Mundo de 2026. A análise revela o atleta como uma arma de distração em massa, uma operação psicológica em escala global, o pão e o circo da era digital. O seu propósito é manter os cidadãos entretidos enquanto a verdadeira reestruturação do poder acontece nos bastidores. Enquanto a Copa estiver no foco do mundo todo, a elite nas sombras colocará em prática os seus planos mais nefastos. Esta operação, no entanto, evoluiu. Não se trata apenas de desviar a atenção. O futebol tornou-se uma engrenagem ativa do sistema financeiro, movendo fortunas através de grandes bets, casas de apostas, também lavagem de dinheiro e o fomento do vício em jogos. As 4 linhas vermelhas que saem do pé do jogador foram interpretadas pela IA como vetores de transmissões de dados, de impulsos ideológicos. O espetáculo mistura-se com a manipulação financeira e emocional, garantindo que as massas permaneçam focadas no jogo enquanto as crises reais em guerra, biotecnologia e vigilância se desenrolam sem oposição.
Esses foram alguns pontos da análise feita pela IA. Agora nós queremos trazer aos irmãos o nosso ponto de vista aqui do canal e alguns códigos que conseguimos identificar nessa capa. A capa aponta para um detalhe interessante. O próprio globo é desenhado como uma bola de futebol com 12 pentágonos, que talvez aponte para um possível calendário simbólico com um evento por mês. À primeira vista, a imagem parece um colapso visual, caótico e infantil, mas por trás dos ícones coloridos esconde-se uma mensagem sóbria sobre colapso econômico, controle tecnológico e a intensificação de conflitos. O cenário de crise que a capa anuncia não é um evento aleatório. Para a elite global, o caos funciona como uma equipe de demolição controlada. Eles não apenas sabem quando e como o prédio vai cair, mas já desenharam a planta do novo edifício que será erguido sobre os escombros. As crises são as ferramentas para essa demolição, cada uma com um propósito específico. A guerra gera obediência. Conflitos constantes justificam a expansão do poder estatal, a vigilância e a censura em nome da segurança. O pânico econômico centraliza o controle. Quebras financeiras permitem a implementação de mais regulação e a dependência da autoridade governamental. E as crises de saúde moldam o comportamento. O medo induz a população a entregar voluntariamente suas liberdades em troca de uma promessa de segurança. Para a classe de banqueiros, tecnocratas e legisladores, o colapso não é uma ameaça existencial, mas é uma estratégia de negócios calculada. Será que a economia anda no limite? Será que estamos perto de um colapso controlado ou de um reset global? A capa está repleta de alertas sobre um iminente colapso financeiro. A economia global é retratada como um prédio antigo e condenado, e a elite age como a equipe de demolição controlada, já com a planta do novo edifício em mãos. E 3 alertas são proeminentes. Temos a crise da dívida. A revista indica que os países mais ricos estão vivendo além dos seus meios, acumulando dívidas insustentáveis. O risco de uma crise no mercado de títulos é agravado por um gatilho potencial em maio de 2026. A nomeação de uma nova liderança no Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que poderia colocar a instituição sob controle político direto. E hoje, o Federal Reserve é uma instituição privada. Temos também o fim da hegemonia do dólar. O símbolo do cifrão caído e rachado representa a potencial queda do dólar como moeda de reserva mundial e o colapso do sistema fiduciário. Temos também a bolha da inteligência artificial. Apesar dos investimentos massivos, com projeções de 7 trilhões de dólares até o final da década, o retorno financeiro da IA é de apenas 50 bilhões de dólares anuais. E essa disparidade cria uma bolha especulativa prestes a estourar. E para a elite global, o colapso não é uma ameaça, mas é uma estratégia de negócios. O pânico econômico serve como pretexto para centralizar o poder e introduzir um novo sistema financeiro. E o objetivo final seria a implementação de moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs, ou dinheiro programável, que permitiria ao Estado controlar-se e como e onde os cidadãos podem gastar o seu dinheiro. O plano de controle financeiro é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. A capa também sinaliza uma convergência de tecnologia, de finanças e biologia para criar um sistema de controle total. A convergência de tecnologia, biologia e vigilância aponta para um futuro de controle populacional sem precedentes, onde as CBDCs são o mecanismo financeiro e as tecnologias abaixo são os mecanismos sociais e físicos. E esse sistema se apoia em 3 pilares. A mente. O símbolo de um cérebro conectado a um controle de videogame é uma das imagens mais perturbadoras. Ele representa a transformação da mente humana em um campo de batalha, onde algoritmos disputam nossa atenção e influenciam diretamente o nosso comportamento,
moldando ativamente o comportamento e os pensamentos. Outro ponto que chama atenção é a autonomia da IA. Uma espada corta o fio que liga o cérebro ao controle. Seria talvez o fim da inteligência artificial controlada por humanos? A máquina passará a jogar sozinha agora, removendo o ser humano da equação? Um outro pilar é o dinheiro. O cifrão do dólar, rachado e caído, aponta para a implementação de moedas digitais programáveis. Nós já falamos sobre isso. É o CBDCs. E nesse novo sistema, a elite pode controlar remotamente se e como você gasta seu dinheiro, com base na sua conformidade com as regras do sistema, semelhante a um sistema de créditos sociais. Um outro pilar é o corpo. A capa mostra a profusão de seringas e pílulas, e isso indica a criação de uma população dependente de tratamentos farmacêuticos contínuos. E o destaque vai para o Retatrutide, apelidado de Godzilla, que é uma nova geração de remédios para emagrecer. E isso simboliza essa tendência, enquanto crises de saúde normalizam a vigilância biométrica. Para vocês terem uma noção, destaco a nova geração de emagrecedores, ou medicamentos para emagrecer, como o tal Godzilla, que em testes clínicos fez participantes perderem até 24% do peso corporal em 48 semanas, criando assim uma dependência farmacêutica sem precedentes. Quem é que não quer emagrecer hoje, não é? Então a procura com certeza será intensa. Além desses pilares a qual eu citei, nós podemos aqui destacar a vigilância onipresente. Vemos na capa drones, satélites e câmeras que indicam o fim da privacidade. O olho que tudo vê tecnológico garante que nenhuma dissidência passe desapercebida. Vemos também crises de saúde, crises sanitárias. Elas são usadas para moldar o comportamento, fazendo com que as pessoas entreguem liberdades em troca de uma promessa de segurança. E essa lógica de controle, irmãos, se estende a todas as áreas, incluindo o esporte, retratado como mais uma arena para disputas de poder e operações financeiras. A analogia é clara. A sociedade, que antes era um jogo de mundo aberto, com liberdade de escolha, está sendo transformado em um trilho sobre carris, onde o cenário passa, mas o jogador não tem mais controle sobre o caminho. Ele simplesmente segue o rumo que o trilho aponta. Um outro ponto muito importante na capa e bem destacado é a celebração dos 250 anos dos Estados Unidos. Mas a simbologia deixa claro que não há motivo para uma festa unificada. O evento é apresentado como um epicentro de uma demolição planejada. O bolo de aniversário de 250 anos, erguido por um punho fechado, sugere que o marco histórico será um campo de batalha, marcado por fraturas internas profundas, em vez de uma celebração patriótica. Ao redor do bolo, diversos ícones detalham a natureza fragmentada dessa celebração. Nós vemos o punho gigante, que simboliza a força política, a mobilização social e as intensas tensões internas, especialmente em um ano eleitoral. Vemos também a Estátua da Liberdade algemada, uma das imagens mais fortes. Isso representa a ideia de que o ideal de liberdade americano está sendo encerrado, ou que a nação se transformou em uma prisão disfarçada. Vemos também o míssil do navio cargueiro. Um navio de containers dispara um míssil contra o bolo, ilustrando, irmãos, como que as disputas comerciais e as tarifas estão estragando a festa e agravando a instabilidade interna. O Brasil recentemente passou pelo tarifaço americano. E este evento será o palco de uma enorme disputa de narrativas sobre o passado e o futuro do país. A situação ecoa o bicentenário de 1976, quando o presidente Gerald Ford usou a data para curar as feridas da nação após o Vietnã e o Watergate. Já em 2026, a estratégia é inversa: aprofundar a fratura. Um exemplo concreto
é a ordem executiva emitida por Trump para auditar como a história americana é contada nos museus da Smithsonian Institution, com o objetivo de erradicar narrativas divisórias. Isso materializa a máxima de George Orwell em sua obra 1984. Diz a fala de Orwell: quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Essa fratura interna não é apenas um problema doméstico, é a condição necessária para o vácuo de poder que permite a deriva geopolítica global. Um detalhe crucial da capa reforça essa visão. A Estátua da Liberdade está algemada, e é uma mensagem brutal. A Terra dos Livres tornou-se uma prisão disfarçada. E o controle do futuro depende da reescrita do passado. E eu reforço a fala de George Orwell: quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. E é por isso, meus irmãos, é por isso que nós temos que fazer esse resgate de conhecimentos antigos, conhecimentos que foram escondidos de nós, apagados. Nós precisamos retornar às raízes. Precisamos conhecer o passado para compreendermos o presente e o futuro. O conhecimento passado é a chave. Por isso os senhores do mundo controlam o passado. E, se possível, eles reescreverão a história novamente. O cenário para 2026 não é de uma paz estável, nem de uma guerra mundial declarada. Em vez disso, a capa aponta para a consolidação da zona cinzenta, um estado de guerra híbrido com conflitos permanentes, constantes, que nunca acaba. A capa retrata um planeta à deriva, onde as antigas regras da ordem mundial não se aplicam mais. Um enfraquecimento dos Estados Unidos é o pré-requisito para este realinhamento global. E este termo descreve um cenário onde o tabuleiro do jogo global está todo bagunçado. Não existem mais regras fixas ou um árbitro confiável para impor a ordem, tornando o ambiente internacional perigosamente imprevisível. A capa sugere um realinhamento de poder, onde os líderes mundiais são posicionados para sinalizar novas configurações. E isto não é geopolítica, é sinalização de aliança. No bloco ocidental sugerido, temos Donald Trump nos Estados Unidos e Narendra Modi na Índia, sinalizando um afastamento da Índia do bloco BRICS. Vemos também uma enigmática mulher de vermelho ao lado deles. Isto gerou especulações de que seria Erica Kirk, figura proeminente da nova direita americana. E no bloco oriental, nós temos os líderes Xi Jinping na China, Vladimir Putin na Rússia e uma terceira figura controversa. Alguns analistas apontam para Benjamin Netanyahu e outros apontam para o presidente brasileiro Lula, indicando a consolidação de um eixo oriental. O conflito em 2026 não será de paz total e nem de guerra declarada, mas de zonas cinzentas. Este é um estado de tensão permanente, com provocações e cyberataques que permitam escalar conflitos sem uma declaração oficial de guerra. O conflito entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, com a imagem de Zelensky ao lado de um tanque, é o principal exemplo, descrito como um conflito permanente com erupções esporádicas. E esta instabilidade geopolítica cria um ambiente perfeito para o próximo estágio do roteiro, o colapso econômico. A guerra na Ucrânia é um modelo. É um conflito congelado, mas com erupções esporádicas. A melhor analogia é a de dois vizinhos que estão sempre brigando, trocam ameaças e provocações, mas nunca tem uma luta decisiva. Essa tensão perpétua serve a um propósito claro: justificar o aumento do controle estatal, a censura e a obediência da população sob o pretexto de segurança nacional. Nem mesmo o esporte escapa da geopolítica. Vemos um jogador de vermelho, um jogador de futebol na capa. Provavelmente seja Cristiano Ronaldo. E isto simboliza como a Copa do Mundo se tornou uma ferramenta no tabuleiro global, servindo como distração, como pão e circo, e engrenagem financeira através das casas de apostas, os famosos bets. Mas a análise mais profunda surge da sua proximidade com seringas e pílulas. Isso sinaliza um futuro de jogos contaminados pela biotecnologia.
desempenho humano natural será substituído por melhorias farmacêuticas, espelhando a sociedade dependente de medicamentos que os outros símbolos da capa projetam. O esporte se torna o laboratório visível para o controle biológico da população. E em conclusão, meus irmãos, desta análise, a capa da The Economist para 2026 não é uma previsão, mas é um guião. Ela reflete os planos que já estão em andamento nos círculos do poder, apresentando 2026 como um ano de convergência de crises, onde a instabilidade é a oportunidade para consolidar o controle e implementar uma nova ordem. A capa nos mostra o jogo que está sendo montado por forças que operam para além do escrutínio público. Diante deste cenário, a pergunta se torna mais urgente: como é possível manter a autonomia e resistir à normalização do controle em um mundo projetado para ser cada vez mais monitorado e centralizado? Por isso, irmãos, devemos não nos conformar com este mundo. Devemos renovar nossa mente e o nosso corpo com os princípios do Eterno. Sempre nos voltar para a Torá, buscar o reino dos céus, porque este reino aqui caminha para a sua autodestruição, como a capa já vem apontando. Estejamos firmes, meus irmãos. 2026 será um ano desafiador. Para quem assistiu o capítulo 9 da série dos Jubileus, deve se lembrar, 2026 é provável que entremos na zona dos eventos da tribulação do Apocalipse. Que estejamos firmados cada vez mais em Cristo, guardando a fé, a esperança e o amor do Pai. E nós vamos ficando por aqui. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno nos abençoe. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, irmãos. Shalom.